1979, a International Association for the Study of Pain definiu a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tecidual, tanto real como potencial. Muito se fala sobre dor e como lidar com ela, mas será mesmo que lidar com dor crônica, aquela que, como uma sombra, limita os nossos dias e atividades, é tão simples assim? Já ouvimos dizer que mulheres têm um limiar de dor maior do que os homens. Lenda ou verdade? Dor é uma experiência sensorial e emocional. Então, todos, será que sentimos da mesma forma? São muitas as questões e, para isso, eu conto com a participação dessa queridíssima médica reumatologista e amiga, Ana Luísa Berti. Ana, se apresente pro pessoal. Obrigada pelo convite e por trazer um assunto tão legal, né? Que é dor e emoções, né? A gente vai ter que falar bastante sobre isso. Então, meu nome é Ana Luísa, eu sou professora de reumatologia da PUC hoje, né? Sou mestre pela UEL e uma apaixonada pela reumato e principalmente por dor. Né, eu gosto bastante. Já fiz alguns cursos, algumas pós-graduações em dor. O ano passado eu fiz o curso da Sociedade Brasileira. Não prestei prova, que eu não tô afim nesse momento da minha já vida. Deu, entendeu? Você tem. Tô querendo dar um tempo. O doutorado será que será a próxima? Ai, mas meu Deus. Ainda uma apaixonada pelo estudo da dor. Porque não adianta, né? Reumato que não gosta de tratar dor, metade vai fazer outra coisa. Porque eu falo que assim, eu digo que 70%, 80% da queixa do meu consultório é dor. Tenho certeza. Né? Ou seja, dor articular ou musculoesquelética. Então, não tem como você não se envolver com o assunto e não procurar um melhor tratamento para o nosso paciente. Lógico. E ainda mais no seu caso, né, Ana? Porque você acaba lidando muito com dor crônica, diferente daquela dor mais aguda, por exemplo, de um ortopedista, né? Exatamente. O seu paciente, ele permanece. Ele permanece. A dor. E é o paciente mais difícil de tratar, né? A dor desse paciente é mais difícil, até pelo conceito mesmo de dor crônica. Eu falo que eu sempre brinco com os pacientes, que eu sempre pergunto, dor é ruim? Não. Dor de tamanhos moderados, né? Isso. E por um curto período de tempo, dor é legal. Senão a gente não estaria aqui, né? Eu falo que lá na Idade da Pedra a gente tinha enfiado o pezão no formigueiro, já tinha acabado a linhagem ali mesmo. Exato. Né? Estamos aqui hoje porque temos dor. Exatamente. Concordo. Ela serve muito bem como um alerta, né? Lógico. É o que leva a gente para o hospital numa apendicite, mostra uma fratura. Só que o problema é quando a gente começa a conviver com isso diariamente, né? Quando a gente vê essa dor cronificando. E as doenças reumáticas, pela maioria delas serem doenças crônicas, autoimunes, a gente convive com dor, né? Com dor articular e acaba vindo para o reumatologista, né? Como você acabou de falar, vem os casos mais difíceis, os casos mais complexos e dores mais difíceis de lidar, né? Eu falo que assim, eu converso muito com os pacientes. A gente gosta muito de conversar, de trazer isso para o paciente ter um entendimento melhor. Lógico. Né? Eu falo que quando o paciente sabe da dor dele, quando a família sabe da dor do seu paciente, fica mais fácil de você ter estratégias de enfrentamento melhores. Que eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje. Exatamente. Né? Para a gente entender um pouco melhor. Eu acho que a primeira coisa que você trouxe, que eu acho muito interessante, eu acho legal da gente falar, é essa questão da mulher, né? Será que a mulher tem menos dor, mais dor que o homem? Isso é mito, gente. Tá? Não tem dessa, não. A mulher tem dor. A dor é... E aí é que tá. A dor é igual? Não tem dessa de dor igual. Isso. Quando a gente está falando de cronicidade, tá? Não vou nem falar de dor aguda. Quando a gente está falando de dores crônicas, o que está envolvendo é tanta coisa que não tem dessa de dor igual ou maior, né? É uma experiência sensorial. Isso. É o como você vive aquela dor. Exatamente. Tá? Só que alguns estudos mostram que, na verdade, os homens são mais resistentes. Eu vou até botar esse entre aspas, tá, gente? Esse resistentes está entre aspas, que é no sentido de intensidade dolorosa, tá? Porque a gente tem aquele mito que o homem... Como que falaram no outro dia? A mulher tá grávida, parir é quase igual um homem com gripe. Uma coisa assim. Quase isso. É quase isso. Mas, na verdade, as mulheres têm o jeito que elas sentem é diferente, né? E elas são muito mais atingidas por dor crônica. Eu costumo brincar com muitas pacientes. Eu falo que é uma brincadeira com fundo de verdade. Eu digo que é uma brincadeira, não é um modelo, porque isso não está provado, tá, gente? Então, ainda é uma brincadeira. Eu falo que fibromialgia, que é uma das doenças que a gente mais trata na reumatologia, que é uma síndrome de dor crônica, falo que metade da fibra é culpa do patriarcado. Tá? Adorei!
Eu falo que a fibromialgia é um filhote do patriarcado, tá? Maravilhoso. Porque sendo uma síndrome de dor crônica que envolve distúrbio de sono, que envolve dor generalizada e que envolve, como a gente já conversou outras vezes, diversos traumas, diversas questões de abuso, transtorno de estresse pós-traumático, carga mental, né? Como é que as mulheres que estão sob esse estímulo ambiental de uma forma muito mais frequente com os homens e de forma muito mais violenta, com certeza, né? Como que não vão aparecer mais nessa história, né? Então, quando a gente vê esses estudos falando dessa mulher, do homem ser mais resistente à dor, ele é complicado porque eles colocam isso em números, né? Então, em quantidade de dor, em intensidade dentro de um algômetro, mas é o quanto você foi exposta a essa dor durante a vida e como é que é a sua manobra de enfrentamento. E, na maioria das vezes, as mulheres têm estratégias muito melhores de enfrentamento do que os homens, tá? Elas desenvolvem essas estratégias. Isso já tem vários estudos mostrando. Não, e isso é legal porque legal assim, né? É meio frustrante pra gente pensar, assim, é uma crítica, mas muitas estratégias de enfrentamento foram construídas para dar conta também disso, né? Então, porque a mulher é o sexo frágil, entre 30 mil aspas, reclama de tudo, e aí ela tem que lidar do jeito que ela consegue, né? Reclama de tudo, eu falo que é o tal da Maria das Dores. Isso. Ou alguém que chega, o marido ou o filho, mas ela nunca melhora, ela não se ajuda. Nossa. E assim... o que a gente estava conversando, os artigos, a gente está vendo que a maior dificuldade de tratar essas pacientes é essa invalidação, né? Elas são invalidadas na maioria das suas queixas, inclusive por nós, Adna, pelo próprio médico, sabe? Mas não é possível que a senhora está com dor. É possível. Claro que é. Claro que é, né? E se pra gente, como médico, ver uma situação dessa, a gente se frustra... Poxa, o paciente não melhora. Imagina para o paciente que está sentindo a dor. Exato. Se a gente fica chateado, você imagina o paciente, né? Então, assim, a gente se coloca se você se colocar no lugar por um momento do paciente que está sentindo a dor, já muda bastante, né? Se é frustrante para nós e também é uma coisa que o médico tem que lidar, eu falo que como professora, até com isso a gente tem que aprender a lidar, né? Vai ter um momento, nós que tratamos pacientes por longos e longos tempos, eu falo que são grandes casamentos. Quando eu faço alguns diagnósticos, eu falo, pode trazer o anelzinho, agora nós vamos casar. Eu tenho vários esposos, né? Várias esposas, eu falo, você não vai tirar férias da minha pessoa. Não tira férias, a gente está ali sempre junto. Então, nesses grandes casamentos, existem momentos, como qualquer casamento, qualquer relacionamento, de desgaste. Lógico. A pessoa fala, meu Deus, mas não está dando certo. Você fala, gente, mas o que está acontecendo? E é nesse momento que você tem que parar e entender o que está acontecendo. E é onde as emoções entram também, né, na história. E é interessante, Ana, porque essa frustração, assim, eu falo que a gente... Enquanto médicos, os psiquiatras, a maior parte, faz terapia já, porque é muito o que chama a nossa atenção. Eu falo, gente, doeu no nosso corpo, me frustrou, olha para isso. Olha, porque isso quer dizer muito do paciente, quer dizer muito de mim, né? E essa questão da terapia, eu faço terapia, recomendo enormemente, inclusive colegas médicos. Eu acho que, assim, metade dos problemas de traumas médicos dos pacientes seriam resolvidas se os nossos coleguinhas se disponibilizassem a ir fazer terapia, né? Porque você não desconta a sua frustração, o seu momento no seu paciente. Exatamente. Então, assim, e é exatamente isso. O que cala fundo no paciente vai resolver, né? Tenta resolver aquilo, provavelmente alguma coisa soube mal ali naquela história. Isso. Né? Então, assim, não adianta, né? Algum grau de transferência, de contra-transferência, a gente vai ter. Não tem como. Senão a gente não... A gente fica pessoas frias, eu digo assim, né? Exato. Tem que ter, eu acho que o básico, né? Eu falei que eu fiz o discurso dos meninos esse final de semana da formatura da PUC, e eu estava falando isso. O que faz um bom médico, na minha modestíssima opinião. Então, é essa junção do conhecimento técnico-científico com empatia. Isso. Eu falo que quando é só empatia, só doçura ou só compaixão, vira lábia. Né? Isso, vira charlatanismo. Aquele charlatanismo. Então, você tem que juntar um pouco dos dois. Por isso que, assim, eu estava até conversando com o André antes de entrar e a gente falando sobre isso, né? Por que as redes sociais hoje fazem sucesso? As redes sociais médicas, sem excessos, por favor. Isso, tá? Obrigada. Sem excesso. Número de seguidor nunca fez bom médico, tá, gente? Inclusive, meus maiores exemplos nem Instagram tem. Isso. Tá? Mas, assim, qual
Qual é a vantagem disso hoje numa rede social? Por exemplo, as pessoas vão assistir isso aqui e vão saber como a gente pensa. Isso. Né? Então você consegue encontrar pequenos reflexos do seu médico. O que ele pensa? Como ele pensa? Parece com o que eu penso? Acho que eu vou lá. Porque tem que ter isso também, né? Você tem que ter uma proximidade, sentir algum tipo de semelhança, né? É lógico. E aí entra no processo do tratamento, né, minha Flor? Assim, a questão da subjetividade. Eu acho que hoje a gente nunca falou tanto em medicina de personalização, né? De tratamento. Então, assim, a coisa mais voltada, a terapia mais voltada para aquilo que o paciente precisa. Na reumato, vamos nem falando de dor, mas falando de artrite psoriásica, de artrite reumatoide, de lúpus. Cada paciente é único. A gente tenta, sim, encaixá-lo ele em grandes, né, nichos de tratamento. Mas cada vez mais a gente tem visto as medicações mais específicas, cada vez mais específicas, né, usando biologia molecular e um monte de coisa, mas para você conseguir tratar melhor teu paciente. Só que isso não pode ser restrito a doenças graves ou que causam deformidades. Dor também. Lógico. Né? E hoje a gente tem desfechos, né? Quando a gente vai fazer estudos clínicos, um dos desfechos mais importantes é dor e fadiga. E a relação do emocional com essas doenças é imensa. Com certeza. Né? Que eu acho que é isso que nos traz aqui hoje, né? Claro. E uma coisa que você falou e que eu acho que é uma... A gente acaba conversando muito, a gente discute caso, porque temos muitos pacientes em comum. Mas o quanto chega pra gente, como eu entendo a dor, sim, como algo... É uma experiência, né? Sensorial, tudo bem, tem toda a parte de como essa dor chega no cérebro e tudo, mas como esse cérebro interpreta tem a ver com a minha história de vida. Com né? Construções sociais, uma série de coisas. E como o abuso está ligado à dor crônica, né? E o quanto isso é frequente, né? Extremamente frequente, preocupadoramente frequente, eu diria, né? Geralmente não é trazido na primeira consulta, mas você vê abusos de todos os formatos, né? Isso. Abuso físico, abuso sexual, um abuso na infância que ficou mal resolvido, alguns traumas médicos mesmo, tá? São relatos que a gente tem com frequência e o quanto isso se associa. Dentro da síndrome de dor crônica, a fibromialgia e praticamente todas as outras, né? Fibra eu falo que é um grande modelo de dor crônica, né? É uma coisa que a gente trabalha bastante e estuda bastante. Acho que dentro da reumatologia, a fibromialgia é um dos assuntos mais interessantes. Eu acho que o estudo da dor ele é muito interessante. Sim. E ele se modernizou muito nos últimos anos, né? Eu acho que a gente mudou, inclusive, como ela é interpretada. Esse conceito dessa dor nociplástica. Isso. Né? Explica isso, Ana. O que seria uma dor nociplástica para o pessoal? Vamos pensar na dor da queimadura, tá? Você botou a mãozinha no fogo, isso é um estímulo nociceptivo. É aquela dorzinha aguda ali, pode ficar depois um pouco, mas ela é causada por um dano, né? A dor neuropática, a dor causada do herpes zoster, eu falo para os pacientes, quem já teve herpes, ou zoster, ou herpes simples mesmo, conhece aquela sensaçãozinha de formigamento, de parestesia, de queimação, são ligadas às doenças do nervo. E aí a fibromialgia ficava como uma dor mista ou como uma dor psicológica, o que dá um aspecto complicado. Isso. Né? Porque o pessoal sempre pergunta, é coisa da cabeça? Eu falo sim, mas de uma forma muito mais complexa do que você imagina. Com certeza. Né? É coisa da cabeça? É coisa da cabeça. Mas de uma maneira muito diferente do que você está pensando. Né? É muito mais complexo do que isso. Então, o que se sabe agora em questão da dor nociplástica? O plasticidade fala em relação à plasticidade cerebral, né? Então, é uma doença que a gente muda as nossas conexões cerebrais. A forma como a gente está interpretando a dor se altera. A gente altera nível de neurotransmissor. Tá? A gente aumenta nível de substância AP, a gente aumenta nível de NGF, a gente reduz nível de serotonina, reduz nível de GABA, que são neurotransmissores que vão dar uma sensação de calma, de paz. Isso, né? Bem-estar. Bem-estar. Então, o bem-estar desaparece e, junto com isso, a gente tem um estímulo excitatório contínuo, né? Uma alteração das células. Então, no cérebro da gente, para deixar as coisas um pouco mais fáceis de entender, a gente tem o neurônio, né? Que a gente deve lembrar da biologia lá da escola. E a gente tem a célula da glia, que são as células que dão sustentação para o cérebro. Hoje a gente sabe que na fibromialgia, na síndrome de sensibilização central, outras síndromes de dor crônica, até alteração de célula da glia a gente tem. Olha que interessante. Dessas células de sustentação. E
E é engraçado que... Não, de engraçado não tem nada, né? Vamos dizer que é irônico, né? A gente vai tendo alteração de limiar ao longo do tempo. Então, se você é uma paciente já com fibromialgia e você vai se expondo à dor ao longo do tempo, é como se esse limiar fosse sendo puxado para baixo. A tua tolerância vai diminuindo, né? Claro. E é o que eu sempre explico. As pacientes vêm com uma queixa. Eu estou muito cansada. A minha memória sumiu. Eu não tenho mais libido. Sim, mas se seu cérebro só vê dor pela frente, se ele é um cérebro extremamente responsivo, reativo... Você acha que ele vai querer ver outra coisa, Imagina! gente? Vai querer transar com o marido? Jamais. Jamais. Né? Você quer curtir. Essa é a última coisa que ela vai querer fazer. Não vai, gente. Não vai. Ou disposição, ou ânimo. Isso. Né? E a gente vê muito esse funcionamento, e é o que eu sempre explico, essa questão da fibrosecundária na reumatologia, né? Então, o paciente tem uma artrite, uma artrite reumatoide e uma fibromialgia. Vamos dizer que ele chegue com uma artrite no joelho ou uma artrite no punho. Ele tem uma tendência a piorar essa fibromialgia por aquele estímulo. Eu falo que é aquela coisa meio tortura chinesa, assim, sabe? Aquela aguinha, aquela gotinha de água batendo na testa. Então, aquilo ali está inflamado e está piorando essa leitura. Isso. A forma como esse cérebro está lendo isso. Agora, se a gente está falando de neurotransmissão, de bem-estar, como é que a gente não vai falar de emoção? Isso. Né? Eu falo como, gente. E é interessante, você estava falando da questão dos neurotransmissores, das células da glia. Uma das coisas que a gente sabe que a dor crônica influencia muito é no sono, né? E o sono é fundamental para a nossa saúde mental. Sim. E uma das coisas muito interessantes é a privação de sono, a mudança dessa arquitetura de sono, ela vai influenciar no funcionamento das células da glia, que vão limpar esses neurônios durante esse período de sono. Perfeito. Então eu vou deixando esse cérebro mais estressado, com um monte de substâncias inflamatórias que uma coisa vai piorando a outra. Exatamente. Né? E a fibromialgia, uma das grandes questões é a questão do sono, né? O sono não repousante, né? Aquele sono não reparador. Só que a gente vê isso em outras síndromes de dor crônica também, né? Então, disfunção temporomandibular, dor pélvica crônica, a gente pode tendo essas alterações de sono. E aí a gente entra numa outra questão, que eu falo que um dia a gente vai vir para conversar, a gente vai ter que conversar sobre isso, que é esse excesso de prescrição de medicações para dormir. Isso. Né? Que aí é eu falo que assim, dá para render horas pra gente conversar, porque tem tantos aspectos diferentes. A questão da higiene do sono, que é uma coisa que eu insisto muito com os pacientes. Dá trabalho, gente. Mas não, eu quero ficar com o celular na cara até eu cair com ele, entendeu? Até ele bater na testa. Isso. Né? Eu falo, gente, tem uma coisa que assim, sabe, há muito tempo atrás se usava chamada livro. Sabe, de papel? Maravilhoso, menina. Gente, dá um soninho bom. Não melhor dá. Coisa. Eu falo assim, começou a misturar a letra, pode deitar. Pra que ficar no Instagram? Eu sou uma grande defensora do Kindle. O Kindle tem um jeitinho de ler. Juro que não tira, tá? Kindle, prometo, gente, não tira o sono. Eu tenho preconceito ainda, eu preciso me arriscar no Kindle. O modo noturno não tira meu sono, não tira minha qualidade de sono. Não é igual livro. Nunca será. Sim, né? Nunca será. Eu falo que a questão do livro é outra. Gente, é gostoso. É textura, é tudo. Mas o Kindle salva vidas e é melhor do que ler no celular. Com certeza. TV, né? Então, assim, tentar adormecer assistindo celular não vai dar, gente, né? Não vai funcionar. Tanto que, pensando desse lado, né, falando de sono, e quando a gente vai pensar, por exemplo, num tratamento de dor crônica, a gente tem que pensar num todo, né? Não é, tudo bem, a gente tem os próprios antidepressivos como uma parte de tratamento, justamente porque vai interferir. A gente não sabe nem o que veio antes, o ovo ou a galinha, mas as duas coisas interferem. Depressão interfere e aumenta a nossa percepção de dor. E a dor, obviamente, cronicamente, vai nos deixar mais deprimidos. Que ninguém é feliz com dor. Eu uso muito essa frase no consultório. E é assim. verdade. Não é, gente. Não tem como. Quer dizer, você acordar e dormir com dor. Não tem como você ter a sua qualidade plena de vida. Né? Eu acho que sim, infelizmente, tem pacientes que têm uma dificuldade muito grande. Falo que dores muito antigas, elas são mais difíceis de tratar. Né? E dores que são difíceis de enfrentar. Eu falo que paciente, a tríade de tratamento da fibromialgia, que eu sempre falo, é um tripé. É tratamento medicamentoso, né? É psicoterapia e atividade física. Perfeito. Então, se o paciente consegue obedecer esse tripé, porque às vezes a gente tem dificuldade, e eu percebo uma dificuldade muito grande com a psicoterapia.
alguns pacientes. Sim, uma resistência gigantesca. É uma resistência muito grande. Ai, doutora, mas pra quê? Eu vou lá ficar falando. Isso, eu falo com meus amigos como se fosse a mesma coisa. Exato. E não é verdade. Lógico. Né? Eu falo assim, eu sempre explico, eu falo, você precisa de um espaço de escuta. Não, doutora, mas eu venho aqui. Tá, meu amor, mas você vem aqui a cada 3 meses. Eu preciso de alguém que fale com você toda semana. Uma escuta profissional, entendeu? Que vai te dar um direcionamento. Exato. Eu falei assim, eu sou médica. Eu falo, cada um no seu quadrado, né? Lógico. Eu falo que, sim, a gente tem uma empatia. A gente trabalha com doentes crônicos. A gente não atende mais convênio, que é por quê? Para poder dar 1 hora, 1h30 pro meu paciente, Isso, exatamente. Sabe? Então, estou aqui para isso. Só que é totalmente diferente. Como a gente vai trabalhar essas emoções, né? Como a informação chega para esse paciente terapeutizado, eu falo, né? Então, assim, o estímulo do ambiente, ele vai continuar. E uma coisa que eu sempre falo para o paciente é lidar com ambientes. Lidar com o ambiente familiar. O ano passado eu assisti uma aula num congresso internacional no Panlar, e foi uma coisa muito interessante que eu tenho trazido para consulta, conversado muito com os pacientes sobre isso. Uma da refratariedade dos pacientes, né, a refratariedade, então, gente, a dificuldade da gente tratar um paciente que não responde ao tratamento, quando com o meio ambiente familiar tóxico. Olha isso. Então, assim, se você vê uma dor muito refratária, a gente sempre realinha, né, realinha as expectativas, diagnostica esse paciente, fala, puxa, o que talvez eu não esteja vendo, alguma coisa. Tem que repensar o diagnóstico normal. A gente repensa o diagnóstico. Mas em um segundo momento, uma das coisas que nós somos orientados a fazer é dar uma olhada nesse ambiente. Sim. O que esse paciente está vivendo, né? Então, um ambiente familiar, um ambiente de trabalho. Então, a gente tem estudado mais a questão do burnout, né? E tudo isso, quanto isso tem peso, né, no tratamento desse paciente. E esse ambiente familiar tóxico, que infelizmente... é muito comum, né? É muito frequente. E é onde volta para a história do patriarcado, né? Isso. E relacionamentos tóxicos, que muitas vezes, quando você começa a abordar o paciente, você percebe que a própria paciente não percebe-se num relacionamento tóxico, né? Não. E isso é extremamente complexo. Você não pode chegar e falar assim, acorda pra vida, você tá sendo completamente abusada nesse relacionamento. Mas, assim, aos poucos, a gente precisa... Nossa, no consultório é muito interessante, assim, às vezes, paciente que vai pra consulta psiquiátrica e o esposo tá sempre junto. Falando, gente, consulta psiquiátrica, o que essa criatura tá fazendo aqui dentro? Exatamente, é mau sinal, né? Isso, uma coisa é vir no primeiro momento, conversar, explicar... E aí, quando você consegue, com muito jeitinho, tirar esse acompanhante, começa a conversar com essa mulher, você fala, gente, é por isso que não melhora. É lógico. Não tem como. Não tem, lógico. Olha, antidepressivo milagroso, remédio para dor sensacional. Não, a gente precisa trabalhar as emoções. E eu acho que a terapia faz isso muito bem, né? Muito bem. E assim, Fortalece, dá essa visibilidade, né, para essa questão que não tá sendo vista, às vezes, pelo próprio paciente. Ou que não quer. Né? Às vezes o paciente não quer ver isso. Isso. Uma coisa que a gente não quer enxergar vindo de relacionamentos abusivos de longo prazo, né? Eu conto sempre para as pacientes, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, mas eu tenho um caso, ao caso. Uma paciente... São os mais legais. Ela é maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, e era desses maridos que vão em absolutamente todas as consultas. E uma fibromialgia, até então fizemos toda a investigação, ficou como uma fibromialgia mesmo. E ele falava com ela de uma forma agressiva, né? Nossa. Então, assim... Na sua frente. Na minha frente. Então você imagina o que era... Exatamente. E uma vez, ela chegou, ela pintou o cabelo de vermelho, eu falei, nossa, como você tá bonita. Daí ele falou assim, isso tá parecendo pica-pau. E aquilo mexeu comigo, sabe? Nossa. Na outra... Eu já falei, pedi na hora que ele não falasse assim com ela, e na outra consulta eu pedi pra ela entrar sozinha. E, gente, coincidentemente, este marido faleceu 6 meses depois, tá? Infartou. E ela, 3 meses depois da morte... Gente, não é pra matar ninguém, hein, pelo amor de Deus. De 3 ela meses, melhorou. Muito. Tinha certeza. Já era outra pessoa. Gente, olha que dó, ela foi embora pra casa da irmã na Bahia. Assim, exultante, feliz. Ela foi liberta. Então, assim...
Gente, olha lá, hein? Pelo amor que vocês vão fazer com essa informação. Isso é só um caos. Tá, mas pode ser um luto, assim, não necessariamente físico, tá? Você pode separar, isso também é luto. Exato. Ou repensar esse relacionamento, ou sentar e conversar e Lógico. todo mundo pra terapia. Perfeito. Eu não acho que todo mundo precisa divorciar, né? De jeito gente? nenhum. Pelo amor de Deus, longe gente. de nós. Isso. Longe de nós. A gente ainda acredita no casamento. A gente acredita no casamento, no amor. Eu acho que é possível, né? Se for de duas partes, é possível repensar esse relacionamento. Sim. E é uma coisa que eu falo muito. E aí tem outra questão também. Aquele que nunca vai. É o companheiro que nunca vai. Nunca. Em nenhuma consulta ele vai. Eu falo que também é um mau sinal. Porque existe, isso eu sempre falo. Quando a gente faz um diagnóstico, eu falo que em algum momento eu quero todo mundo aqui. Eu quero filho, eu quero todo mundo. Pode vir vindo, né? Então, assim, cada consulta vem aos poucos, conforme vocês puderem. Mas para validar aquela pessoa que tá ali na minha frente. Muito legal. Né? Porque, assim, para entender, essa dor que ela sente é isso tudo mesmo? Primeiro que eu já acho isso complicado e preconceituoso. Será que é tudo? Quem sou eu para dizer se a dor é isso tudo mesmo? Do outro. Do outro. Não sou eu que estou sentindo. E quando eu falei para vocês no começo da questão do algômetro, de medir intensidade, a gente tem formas muito ruins de avaliar a dor. Tá? Eu acho que assim, a gente tem ressonâncias funcionais que estão sendo utilizadas, a gente tem questionários, mas a gente não tem como avaliar tamanho de dor, gente. Né? Não tem medida. É muito subjetivo. É extremamente subjetivo, envolve um monte de questões. Eu falo para os pacientes, experimenta ficar 3 dias sem dormir, né? E faz a unha. Né? Ou faz uma massagem com 3 dias sem dormir. Relaxa, um shiatsu. Faz. Tenta. Você dá uma voadora no massagista. Exatamente. Gente, tem muitos aspectos que vão mudar essa percepção. Claramente. Né? E é o que você falou. A dor a longo prazo, ela vai puxando o paciente para a casinha da depressão também. Lógico. E é um aspecto muito importante. E a gente acabou não, né? Estamos passando por uma pandemia, meu amor. Né? Eu acho que uma pandemia que trouxe consigo uma coisa chamada síndrome de fadiga pós-Covid. Que ela é quase prima irmã ali da fibro, né? Cheia de fadiga, de distúrbio do sono. Isso, alteração cognitiva. Ela vem de mãozinha dada, né? Com a fibro. Ela é uma prima irmã causada por um bicho. E a gente passando por tudo isso, como que as coisas mudaram? E eu vejo um aumento muito grande de sintomas depressivos em pacientes que às vezes antes não tinham. Né? Começa a perceber um pouco mais de melancólico, afeto mais negativo. Isso. É muita culpa, é muita coisa. Complicado. Acho que são novos tempos até para isso. Assim. Então a gente está tendo que adaptar muita medicação, as manobras de enfrentamento, a questão da atividade física. Né? Eu falo que no auge da pandemia, eu estava descabelada e os pacientes juntos, aqueles que obedecem, que querem fazer exercício, sabem que melhoram, que é impressionante, tá, gente? Eu acho que assim, depois de um tempo fazendo, até os pacientes se surpreendem, falando, olha, doutora, não é que funciona? Não é que você tinha razão. Eu falo, mas não é. Mas não é. Eu falo que eu tenho os pacientes mais caras de pau da história, né? Esses dias atrás, no consultório, uma paciente, ela foi e ela resolveu, enfim, fazer exercício. Ela falou assim, Ana, eu tomei vergonha, porque assim, depois que o 5º médico pediu pra eu fazer exercício, então ela foi no endócrino, no cardio, em mim, no psiquiatra, todo mundo pediu pra ela fazer exercício. Ela falou assim, não, agora deu. Né? Tudo bem, depois que o cardiologista mandou, acho que o psiquiatra e o cardiologista foram os grandes, né? Assim, foi onde virou a chave mesmo. E ela tá se sentindo melhor. Lógico. Né? Tem outra que assim, começou a fazer bike, pegou amor, né? E assim, a gente tem níveis diferentes de eficácia para atividades diferentes. Né? Então, aquilo que envolve mindfulness, então, Tai Chi Chuan, alguma coisa que usa a meditação junto, tem uma melhora. O aeróbico é muito bom. Mas eu falo que no início, eu aceito qualquer coisa. Isso. Se quiser me dar, eu tô aceitando. Eu falo isso. Eu falo assim, circo, polidancing, dança flamenca, quer remar no Igapó, rema. Pra mim tá tudo certo, sabe? Sair com o cachorro, correr com os filhos. Gente, olha, saindo, se movimentando, respirando, tá ótimo. Isso. Ótimo. Depois a gente refina, né? Mas de primeira, assim, o que me oferecer, eu tô
Porque é tão difícil convencer, amado, né? Jesus amado. E eu falo, gente, a gente menospreza o poder da atividade física, né? Sim. A liberação dopaminérgica é tão grande que é uma sensação de bem-estar que não tem como não aliviador, gente. Mas é lógico, e eu falo, até nós que não somos musas fitness, né, minha amiga? Isso. Porque eu sei, né, você é das minhas. A gente vai na força do ódio. Vai na força do ódio, mas é o que eu falo. Vai na força do ódio e mesmo na força do ódio percebe o estímulo de recompensa que o teu cérebro tá fazendo por você. Porque libera umas endorfininhas, gente. Eu falo, gente, chegou da atividade física, toma um banho. Não é um banho relaxante? Muito, porque você tá feliz, entendeu? Muito, exatamente. Então, assim, é o que eu falo. Eu aceito que me oferecerem no primeiro momento. No segundo momento, depois a gente vê. Depois a gente refina, né? Mas precisa começar por algum lugar. Isso. E com a pandemia, isso foi problemático, porque a gente ficou naquela, né? O que eu ofereço para esse paciente? Então, teve de tudo, né? O pessoal fazendo aula online. Isso. Teve quem desistiu e acabou piorando muito, e a gente viu isso acontecer, né? Pacientes que estavam bem, quase sem medicação, né? Se pautando ali quase só na atividade física, que a gente teve que devolver remédio. Mas acho que são fases. Claro. Né? Você sabe que você falando isso da pandemia, eu lembrei. Meu pai, assim, ele é super fitness, né? Minha mãe, ok, faz exercício que ela tem que fazer, mas meu pai é desses de correr, sei lá quantos quilômetros de manhã, andar de bicicleta à tarde, enfim. Veio a pandemia. E se você tira a atividade física do meu pai, ele enlouquece. Ah, meu Deus. Ele montou uma mini academia em casa. E ele e a minha mãe viraram os musos fitness na pandemia. Eu achei sensacional. Falei, isso. Minha mãe falava, o quê? Se eu pegar esse negócio aí, eu tenho que estar boa. No fim, eles nunca pegaram. Mas é verdade. Lógico. Verdade. A gente via isso, né? O paciente que, e assim, teve estudo durante o Covid sobre isso, tá? Que eles respondiam melhor mesmo. Olha. O paciente que fazia um mínimo de atividade física, que tinha uma capacidade aeróbica, uma capacidade respiratória melhor, evoluía melhor. Tá vendo? Então, assim, não tem jeito, Não tem segredo, gente. Não tem jeito, eu sei que vocês querem. E a gente tá falando de fibro, mas isso para toda dor crônica, tá? Então, a maioria das síndromes de dor crônica, hoje quase não tem mais contraindicação à atividade física. O povo tá tentando achar umas ainda, mas não, tá? Eu falo que, assim, até nas autoimunes, gente, nas reumatológicas, na artrite reumatoide, na psoriásica, ou seja, o paciente tá com a junta inchada, fervendo, a gente ainda assim, a gente poupa aquela articulação, mas não poupa o paciente como um todo, tá? Exato. Ele vai pra atividade física, lógico que bem acompanhado, com a gente ali por perto, mas vai também. Olha então, que legal. Não tem jeito. Não, e assim, e melhora tudo, né? Quando a gente vai pensar, lógico, né? Eu como psiquiatra vou olhar para esse paciente com dor crônica deprimido. Gente, a atividade física, ela tem muitas funções. Lógico, tem a função dopaminérgica, de te deixar melhor, sensação de bem-estar, mas é um movimento de sair de onde eu estou, né? Algum movimento. Movimento, e que pode ser extremamente simbólico para essa pessoa. Às vezes, por exemplo, tenho pacientes que começaram a correr, ou beach tênis, que eu brinco. Gente, eu nunca joguei beach tênis, eu tinha preconceito com beach tênis, mas é tanto paciente que ama esse negócio. Não é? Gente, deve ser bom, né? Sei lá. Deve ser. Não, pois assim, não sou essa pessoa também, mas deve ser ótimo. Isso, eu falo, você tá indo, tá te fazendo bem? Continua, criatura. Mas assim, aí faz o quê? Um círculo de amizades. Exato. Então, todas essas questões ligadas à atividade física, né? Então, dúvida. Mudança de foco, de interesse, né? Você para com tanta ruminação. É só pensar, quando que a dor piora? Sim. À noite. Sim. Porque você tem menos distratores. Durante o dia, você tá lá com o filho gritando em casa, correndo, trabalhando. A gente pensa menos e aí o cérebro consegue filtrar mais isso. E à noite, não, né? Então, eu acho fundamental mesmo, muito legal. E é isso que você falou, assim, você tem um outro combustível para viver, assim, né? Então, é porque, assim, já não basta tanta tragédia diária que a gente escuta, né? E que já são catalisadoras para esse desespero, para esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que pandemia, momento político, econômico, eu acho que tem várias questões aí. E tudo isso é catalisador para a dor. Então, quando você faz exercício ou você está preenchendo o seu tempo, que é uma grande questão que aí nas dores crônicas, na fibromialgia, a gente sempre conversa, é a questão do trabalho. Né? De afastamento do trabalho e tudo mais, que é um assunto que às vezes é até meio espinhoso. Com certeza. Porque quando a pessoa está com muita dor, é óbvio que o trabalho pode ser um fator de piora, como a gente já falou, e tem níveis e qualidades diferentes de trabalho. Que é o que eu sempre trago muito
para consulta, para o consultório, quem são os pacientes que precisam ou não de um afastamento, né? Mas isso, como eu disse, nunca falou tanto em personalização, isso não seria diferente, isso é muito caso a caso. Mas por muitas vezes o trabalho, ele é também um motor de vida, né? Ele, assim, lógico. Ele te ajuda. Te dá um propósito. Te dá um propósito, te dá uma sensação de valor na sociedade. Às vezes elas vêm pacientes assim que estão trabalhando, mas que se veem, não, eu preciso parar, acho que se eu ficar em casa, eu explico que não vai ficar melhor, tá? Com certeza. Você não vai se sentir melhor de ficar em casa, sabe? Fala que a cabeça vazia é oficina do diabo, já diria minha avó, né? Você cientista, sua avó? É, muito científico. Muito científico, mas nossa. Adoro. Mas é verdade. Assim, mas é verdade, sabe? E é isso que você falou, chega à noite, né? Ele tá ansioso, vem tudo na cabeça, que geralmente são os piores momentos. Então, é uma coisa que a gente sempre aborda muito na consulta, mas é isso, né? Eu falo, olha, a gente tá falando de dor crônica, a gente já falou sobre tudo, né? Sobre sono, sobre o trabalho. E que tem tudo a ver uma coisa com a outra. E tem. Eu falo que essa é a questão, né? Nunca... É que nem o artigo que eu te mandei, eu tô com ele aqui, assim, até porque eu achei muito interessante. Acabou de sair, tá, gente? Ele é de janeiro agora de 2023, da Nature. E é uma tentativa de reclassificar a fibromialgia, tá? De dar um modelo melhor, de a gente entender um pouco melhor como a doença se comporta e a gente ter tratamentos melhores. E pelo jeito, eu não quero ser chata, não, mas aquilo que a gente falou da terapia... Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tá, A gente não tava puxando a sardinha à toa. Não, assim, a questão da terapia, né, é muito importante. E em que momento que a gente vai poder tratar esse paciente? Então, tá falando de comportamento, de afeto, de cognição, de fatores biológicos, de eventos de vida, como que tem que ser o ambiente social desse paciente. Então, pelo jeito, nós vamos cada vez mais por essa seara. Cada vez mais vai ser esse caminho, sabe? E muito menos medicação. Com certeza. Porque isso é uma coisa que eu queria trazer pra gente conversar hoje também. Eu falei, a gente vai ter que trazer esse assunto que é as panaceias, né? Isso. Que eu acho que nunca a gente falou tanto de medicações pra dor, medicação pra dor. E tem uma aí que tá na moda, né? Tá super na moda. Tá super na moda. Custa caro, inclusive. Custa muito caro, tá super na moda. E a gente tava rindo antes, porque eu falei canabidiol, que é dele que a gente tava falando, é uma droga em busca de uma doença, né? Adorei. Porque, gente, o lobby é enorme. Lógico. Mundial, tá? Eu falo que, assim, se você for olhar empresas... E agora eu tô falando de finanças, tá, gente? Vamos mudar um pouco. As empresas que trabalham com canabidiol, o lobby é imenso. Imagina, tá? Então, lógico. circula uma quantidade absurda de dinheiro. Então, sim, é importante. Eu acho que vale a pena a gente estudar canabidiol. Sem dúvida. Prescrevo em pacientes selecionados com muito cuidado. Claro. Tá? Sim. Porque a gente está falando de níveis de evidência científica ainda muito ínfimos. Isso. Né? Eu acho assim, mas por favor, não tentem recorrer a isso como uma panaceia. Não existe. Isso não existe para dor crônica. Não existe medicação milagrosa. Não. Infelizmente, a gente não está nesse momento, sabe? Eu falo que tem uma medicação que foi retirada um pouco antes da pandemia, pelo FDA nos Estados Unidos, que é o Tanezumab. O Tanezumab era um anti-NGF, tá? Então, ele era contra um fator de crescimento de nervo e era feito para paciente com osteoartrite. A ideia era pacientes com artrose. E o que ele fez? Parecia maravilhoso, parecia divino. Porém, os pacientes diminuíram a dor e passaram a arrebentar os joelhinhos. Então, os níveis pioraram. Meu Deus! Então melhorou a dor, que a gente falou que dor nem sempre é ruim. Isso. Mas começou a piorar a qualidade da articulação, né? Olha, então, levou alguns pacientes para prótese até mais precoce, por grau de destruição articular. Então, ele foi retirado por esse e por diversos outros motivos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as expectativas. Eu falo que a gente tem um trabalho hoje com rede social, com a internet, é alinhamento de expectativa. Em inúmeras doenças. Isso. E na dor não vai ser diferente, né? Nas síndromes de dor crônica, que sim, gente, são doenças. Dor é sintoma, mas ela pode estar dentro de uma síndrome, claro. né? De uma doença, de uma patologia. Então, sim, dor é um sintoma, mas é muito maior do que isso, né? A forma como ela vai se comportar é muito diferente. Então, não dá pra gente apostar todas as nossas fichinhas no canabidiol. Isso. Como não deu para apostar todas as fichinhas na duloxetina. Isso. Como não deu para apostar todas as fichinhas na pregabalina. Vai ter quem se dê bem. Vai ter que não vai tomar, não vai conseguir ou não vai responder. Então é muito particular.
E uma das coisas que eu acho em relação, até uma crítica em relação ao canabidiol é porque a gente tem canabidiol feito em laboratório e tem um monte de fundo de quintal. Exatamente. Esses dias uma paciente chegou para mim e falou, ai, doutora, você acha que eu sou uma candidata para o canabidiol? Eu falei, olha, até é para algumas coisas, mas eu preciso que você fique um pouco mais estável para a gente começar. Aí ela tirou da bolsa um frasco. Falou assim, ai, porque eu comprei esse. Eu falei, mas... Onde? Não, eu encomendei com não sei quem, de um parente, sei lá de onde, do Mato Grosso, que veio o frasco. Eu falei assim, mas não é de laboratório? Ela falou, não. Eu falei, Deus me livre, você vai pegar esse daqui, você vai jogar no lixo? Mas custou R$400. Eu falei, por que não perguntou antes? Eu falei, vai custar muito mais caro você tomar uma medicação que você não sabe a procedência. O que a gente tem hoje de laboratório, que é super rigoroso, que a gente tem na USP, por exemplo, produção de canabidiol, ainda assim a gente tem resultados muito pequenos. Imagina esses negócios. Exato. E eu falo que essa é a dificuldade, porque aí cresceu o olho, né? Todo mundo quer vender o seu canabidiol agora. Isso. Então, mesmo as grandes empresas, e a gente tem multinacionais canadenses do mundo inteiro, e com um nível de confiabilidade. Só que e qual é o grande problema? A gente não tem, meu amor, como a gente homogeneizar esse monte de canabidiol no mercado. Cada um com uma concentração. Cada um com uma concentração. Então, assim, é muito difícil. Como é que você vai avaliar a intervenção e o desfecho de uma coisa que você não consegue manusear direito? Você tem muitos fatores confundidores, né? E isso, pensando em pesquisa, é complicado. É muito complicado. Aí fala assim, a gente falta em evidência. Falta, eu acho que é uma crítica. Vejo resultado em alguns pacientes? Sim, sem dúvida, tá? Agora, é para todo mundo? Não. E é para sair usando, assim, o do fundo do quintal do fulano? Não. Isso. Né? Não, eu tive histórias com canabidiol, a gente tem histórias maravilhosas, né? Então, assim, paciente que comprou um CBD para pôr no VAP. Entendi. E achou que ia funcionar. Tá? Achou que assim, o vaporzinho lá ia ser o melhor. Eu falei assim, você fica parado esperando. Você fica parado esperando, né? Porque você fala, gente, então, vamos conversar. Isso. Mas isso você vê. Aproveitando o desabafo, um desabafo da minha área, que eu acho que você também deve ver muito. Melatonina. Tá. Não, melatonina não tem indicação mais, né? Não tem. Pra qualquer coisa. Né? Pra qualquer coisa, você pode tomar em qualquer concentração. Qualquer dose, tá tudo bem. Eu falo, gente, melatonina é um hormônio, como o hormônio da tireoide. Então, vai ter repercussões no seu corpo inteiro. A gente tem gene circadiano no corpo inteiro. Exato. E aí, eu, como reumatologista, te pergunto, né, meu amor? Melatonina é para todo mundo, Adi? Não, né? Né, gente? Claro que todo não. mundo tem distúrbios hormonais. É em relação à melatonina, o distúrbio de sono? Na maior parte das vezes, não, né? Eu falo que assim, é muito melhor você produzir melatonina do que você tomar exógena. Né? Exato. E a gente vai produzir fazendo higiene do sono, dá muito mais trabalho. Né? Uma dica que eu dou para os pacientes, e eles morrem de rir, assim, eu falo, você já tomou um banho sensorial? Você já desligou a luz do seu banheiro, tomou banho escuro? Com a velhinha? Delícia, gente, maravilhoso. Quem que não dorme bem depois de um banho desse? Maravilhoso, sentindo, né? E assim, olha que coisa bacana que é isso. Tem muito estudo em mindfulness, em dor crônica. Muito legal, mindfulness. E o mindfulness pode ser feito nestes banhos sensoriais, né? Então, assim, não precisa fazer aquele mindfulness completo. Isso. Você pode simplesmente prestar atenção na aguinha caindo nas suas costas no banho. Não tomar o banho correndo, desesperado, botando criança na cama, pensando em... sabe? Dá pra você, sabe, tomar um banhinho mais no escuro, né? Aquietar o facho, né, gente? Eu falo que é o que a gente faz com criança. Começa a desligar a luz da casa. Isso, vai aquietando. Você não vai jogar bola com a criança 9h30 da noite. Exato. Você vai aquietando. Você quer que teu filho durma, né? Você não vai sair correndo com ele. Isso. Então, assim, eu e a Maria, a gente apaga a velhinha, né? A gente começa a diminuir televisão já umas 2 horas antes de deitar. A gente tenta já não assistir mais. Isso. A gente vai desenhar, a gente vai contar historinha. Né? Coisas tranquilinhas. E hoje em dia tem um monte de aplicativo legal que eu falo para os pacientes. Quer usar o celular para dormir? Então põe num calme, põe num para ouvir alguma coisa. Fica olhando. Não fica olhando pro celular, fica ouvindo, então, uma musiquinha gostosinha, sabe? Se é para usar recurso tecnológico, use a seu favor. Isso. Né? Não contra você. Tem Isso que usar... é sabedoria. Sabedoria. De que forma você vai usar o recurso? Né? Então vamos usar de uma forma inteligente. É isso, mas é mais fácil, né, Ana? Eu acho que assim,
Parece tão mais simples eu ir num médico, eu tenho um problema de 85 mil anos, aí eu falo assim, eu quero um comprimido que resolva esse problema, né? Eu falo assim, mas a quanto... E quando, por exemplo, você começa o tratamento, é muito comum, o perfil nosso de paciente é muito próximo, né? E aí eles falam assim, mas eu não melhoro, eu já tô tomando esse remédio há 3 meses. Eu falo, tá bom, antes do tratamento, há quanto tempo você estava doente? Uns 10 anos. Então, 10 anos, você quer que entre... Eu falo assim, Gente, não faço milagre ainda. Não, me dá um tempinho, né? Socorro. Melatonina é uma coisa que... Veja só, a gente trabalha muito com distúrbio de sono e melatonina eu tomo muito cuidado para prescrever. Tá vendo? Né? Então, assim, não é assim. Virou uma festa. Lógico. Como o nosso amigo Zolpidem, né? Nossa, não. Há histórias de Zolpidem, só por Deus, gente. É isso que eu falo para os pacientes. Eu falo, quando já vem tomando doses muito altas, eu falo que rende histórias maravilhosas. Isso. Né? Então, assim, gente que fez xixi no armário, né? Pessoas que perguntaram quem foi que esvaziou a bolsa, era a pessoa. Uma paciente minha que mora sozinha, a gente falou que é o fantasma do soufflé, né? Porque ela comprava soufflé para o sobrinho que vinha no final de semana. E ela acordava do lado da cama, entre o colchão e a cama, assim, tinha os pacotinhos de soufflé. E ela falava, gente, quem que tá comendo? Eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, é o fantasma do soufflé, você! Né? E aí ela falou assim, Ana, não é possível, eu tô comendo soufflé. Comia soufflé de madrugada com Zolpidem. Sabe, eu já tive uma amiga que fez compras. Vixe, a Leli Blanc adora ela. Gente, uma paciente minha comprou uma viagem para Portugal. Sob uso de Zolpidem. Tá vendo, gente? É perigoso. É perigoso. Precisa de prescrição. Não pega do amiguinho, isso. Tá? Não rouba do marido ou da esposa, né? Conversa com o seu médico. Não saia tomando ao seu bel prazer. Isso, porque, olha, é uma história melhor que a outra. Exato. Eu acho assim, é o que a gente acabou de falar. Use a tecnologia a seu favor. Use a medicina, a ciência a seu favor, não contra você. Lógico. Né? A mesma questão do canabidiol. Acho promissor? Acho, gente. Acho promissor. Acho que tem muita água para correr embaixo dessa ponte ainda. Muita coisa vai aparecer. Muito. Mas é cedo. Claro. Calma, a gente tem muito, assim... Tem o paciente que isso vai ser legal, podemos fazer uma tentativa, é possível? É possível. Mas também não vai ser aquele paciente que não se exercita. Não vai ser aquele paciente que a gente tem um monte de outras questões associadas, porque a gente não vai resolver. É isso. E você falou da terapia, né, Ana? Uma das coisas que eu acho muito interessante, acho que nesse processo de melhora de dor, na terapia as pessoas têm muito medo. Eu acho que além do preconceito, elas têm muito medo de ter que ir, se expor, né? Falar de coisas que ela nunca conversou com ninguém, tem que falar pra uma pessoa que ela nem conhece, que na verdade é muito mais fácil falar pra quem você não conhece. Com certeza, né? Com Falou, certeza. E se você não olha pro rosto dele ainda, melhor ainda. Melhor ainda. Fala para o vento, né? Isso. Tava só ali escutando, você tava falando pro vento. Exato. E eu acho que nesse processo a gente começa a entender o porquê das dores, né? E não só eu preciso silenciar essa dor. Às vezes essa dor é óbvio, né? Dor emocional e física e tudo junto, que não tem como a gente separar uma coisa da outra. Exato. Eu começo a entender, olha, tá vendo isso? Eu tô muito angustiada por causa disso, e eu tô sentindo essa dor. Será que se eu conseguir resolver esse problema, isso não melhora? Né? E aí, o pessoal acha que a terapia é tipo terapia de choque. Você chega lá, o terapeuta te fala tudo que tá de errado na sua vida, entendeu? E aí você sai de lá e lida com tudo isso. Fala, gente, não! É um processo. Isso é devagarinho. Você não adquiriu essa dor ao longo dos anos? Ela vai sair de você ao longo de um tempo também. Né? E as pessoas falam, terapia... Hoje eu tava conversando com um grupo de amigas falando, porque uma amiga minha super defensora da terapia. Uhum. E as pessoas, enfim, tá na moda agora algumas terapias que são breves e que resolvem seu problema em um dia, então você vai... Oi, não tô sabendo disso não. Não, tem várias, assim. Eu nem vou citar para não dar chabu. Mas, não vou dar nem plateia para isso. Exatamente. Entendi. Mas complexo demais. E aí, ela estava com um problema e as amigas resolveram dar de presente uma sessão com essa terapeuta, que nem é uma terapeuta, ela se intitula terapeuta, mas não é psicóloga, não é nada. Que uma sessão resolve o problema. Oh, God. E aí ela falou assim, engraçado, né?
O psiquiatra tem que fazer faculdade, depois mais 3 anos de psiquiatria. O psicólogo faz 5 anos, depois faz mais formação continuada uma vida inteira. E esse ser humano que eu nem sei a formação, porque ela se intitula terapeuta, vai resolver meu problema em uma sessão. Então, assim... A própria paciente. A própria... Não, maravilhosa. Por quê? Porque faz terapia, né? Maravilhosa. É isso. Obrigada. Gente, não é simples. Então, assim, nada na vida é tão simples. E a gente tem que encarar. Eu acho que chega num momento, muitas vezes, por exemplo, quando os pacientes chegam pra gente, assim, no limite do esgotamento, eu falo, olha, isso é sinal. Sofrimento, se a gente pode aprender com sofrimento, seu corpo tá chegando numa estafa. O que a gente vai ter que fazer? Do jeito que tá vindo, tá dando certo? Não, então nós vamos ter que mudar. Sim. Né? Então, assim, vai doer, vai começar a atividade física, vai doer músculo que você nem sabia que existia, mas daqui a pouco isso começa a entrar na sua rotina, você se sente melhor. E você já não está com dor, Cristo? Que é o que eu sempre Isso. explico pra eles. Você já não tá morrendo vai piorar. de dor? Pior do que você tá, não vai ficar. Às vezes fica. Mas, Mas a gente não conta nesse começo pra não assustar. A gente não conta, né? Não, mas... E assim, eu tenho as melhores histórias, né? Eu tenho uma paciente que ela chegou, e várias vezes a gente insistindo. Ela resolveu que ela ia começar pulando nesses jumpzinhos, sabe? No aquele tênis, canco jump? Não. Era na cama elástica. Aquela caminha elástica. Tá. Claro que ela caiu na primeira, né? E fez um entorse de tornozelo. Eu falei, você tá gente. brincando com a minha cara. Eu falo pra você dar uma caminhada atividade leve. física. Exato, você precisa pular. E a gente ria. No fim, ela voltou hoje, ela tá fazendo exercício, tá melhor. Não tá sem medicação. Eu falei, gente, chega com RoboFoot. Isso. A doutora que mandou. Isso. A gente leva a culpa ainda. Exato. Falei, gente, então vamos começar devagar, né? Isso. Se você é como eu, que sou uma pata completa, né? Eu não sou uma musa fitness, então você não jamais começaria com cangu jump, com uma cama elástica. A gente começa com coisas um pouco mais simples, né? Caminha, dá um trotinho. Dá um trotezinho. Pronto. Depois você vai na academia, faz um pilates, uma yoga, né? Começa devagar, depois a gente vai tentando. Isso. Mas, ó, já fiquei feliz com a sua paciente, que é essa questão de você ter esse entendimento. Mas né? você vê, por quê? Porque é uma pessoa que faz terapia. E eu falo assim, quem faz... Muito engraçado, Ana. Eu nunca soube que você fazia terapia, mas quando você falou, na hora... Eu tinha certeza que você fazia. Só pelo jeito de encarar as coisas. Eu acho que, assim, quando a gente começa a entender melhor o nós mesmos, Sim. o autoconhecimento, ele é libertador. Isso muda os nossos relacionamentos, isso muda a maneira como a gente olha pra vida. Como você se põe no mundo. Isso. Né? Como você se coloca no mundo. Eu acho assim, eu sofri bullying, eu tive trocentas questões, tá? E sou de uma família de fibromialgicas. Minha irmã tem fibromialgia, minha avó tem fibromialgia. Olha. Fibromialgia da minha irmã começou depois que nosso pai faleceu. Ela começou a ter crises de dor, né? Então, e ela se nega, ela vai assistir isso aqui, depois ela faz muito exercício, tá segurando com atividade física. Olha. Faz muito mesmo, tá muito bem, mas terapia ela ainda é mais reticente. E a gente sempre conversa muito sobre isso, sabe? Que eu venho de uma família e fibromialgia tem genética envolvida, como dor crônica, tá, gente? Exatamente. Se você tem familiares com dor crônica, preste atenção. Então eu falo, a gente já faz igual analgesia preemptiva, então você faz terapia preemptiva, você já começa antes. Isso! E a minha grande questão foi essa. Depois do puerpério da minha filha, que eu, hoje, olhando pra trás, eu acredito que tenha tido depressão pós-parto, falei, não, gente, chega. Isso. Agora eu preciso... Não precisa dar conta de tudo, né? Não precisa. E eu não queria ser vítima. Né, eu falei disso, assim, dessa situação toda que a gente vive. Sim. E da medicina, Adna, que você sabe o quanto ela exige da gente. E quando a gente quer fazer medicina com excelência, exige um pouco mais. Isso. Depois dos filhos, isso é enlouquecedor. É enlouquecedor, né? E a gente tem especialidades que a gente tem demandas muito sérias. Isso, demandas emocionais muito grandes. Muito. Então, assim, como não estar preparada? Né? Isso. E é o que eu sempre falo pro paciente, eu dou modelo. Falo, você gosta de conversar comigo, sabe por quê? Porque eu faço terapia. Adoro. Então vai fazer também. Isso, né? maravilhoso. Assim, a gente já dá modelo pro paciente. Fala assim, estou louca? Porque eles acham isso, né? Isso. Talvez um pouco, mas... Quem não? Quem não? O que é normal? Exato, meu amor. Mas brincadeiras à parte, eu acho que essa é a grande questão, né? Lógico. A gente vai melhorando a forma como as coisas vêm. E eu achei uma coisa muito interessante que você trouxe, a questão da pressa. Né? Que o paciente, ele chega, ele quer resolver e a gente entende. Sim, a gente tá entende. doendo. Quem tem dor tem pressa.
Isso. Né? E é por isso que a gente usa medicações, analgésicos, Lógico. com muito cuidado, tá, gente? Por favor. Não são opioides, por exemplo. Não pense você que vai sair usando morfina, né? Que eles têm muito medo. A gente usa medicações para isso, mas infelizmente, às vezes, demora mais tempo do que o que precisa. Né? E às vezes os pacientes têm muita dificuldade de aceitar os diagnósticos. Sim. Muito comum. Eu vejo pacientes, mulheres que fazem faculdade, né, ou que já estão no patamar da carreira, elas se negam a ter fibromialgia. Eu percebo isso, assim, sabe? Olha, como colegas se fosse... médicas. não, os colegas médicos são os piores, né? Não, são os mais gente, difíceis. É muito difícil, tá? Eu tenho uma paciente que ela é empresária, uma empresária de sucesso, e assim, tá tudo bem, tá? Tem um histórico importantíssimo, Claro. tá? E ela não... Ela estuda, menina, é maravilhoso. Ela vem com a agenda, ela abre. Então, Ana, mas eu tava lendo sobre fibromialgia. Ai, que demais. Ela Adoro ela fica tentando não se encaixar. Ela fica estudando. É o contrário. Ela fica estudando para não se encaixar. Ela fica tentando retirar o próprio diagnóstico, porque ela não consegue aceitar. Olha isso. Sabe? E ela é uma que toda vez a gente insiste bastante na terapia. E ela assim, mas não, o que eu tenho para resolver? Eu já fiz não sei quantos anos. Eu falo, meu amor, mas ainda tem, sabe? É uma vida inteira, gente. Exato. Então tem de tudo, sabe? Tem aquele que aceita muito o diagnóstico de uma forma muito intensa, assim, ele compra aquilo e aquilo vira um mote de vida. Quase ele, que é uma outra coisa que eu falo muito para os pacientes. Você não é a sua Perfeito. doença, tá? Então, assim, vamos procurar outras coisas. Não assuma isso. Eu tenho dor e vou ter dor pro resto da vida. Não pega isso pra você. Isso. Você nasceu com isso? Não nasceu. Então não precisa levar pro túmulo, tá? Ótimo. Isso aí. Né? Não pega isso pra você. Uma coisa é a gente enfrentar. Sim. Né? Outra coisa é assim, entender que tem e vou tratar de forma adequada. Mas acho que assim, tem até o processo, né? Eu falo que é igual um luto, é igual uma perda. Isso. Você nega. Eu falo que alguns acolhem, porque assim, enfim, achou o que eu tenho. Sim. Né? Embora muitas vezes seja muito complicado essa questão da dor, né? O acolher a sociedade como um todo. Porque as pessoas esperam que você esteja sem mão, né? Isso. Tem que aparecer. Exato. Se você teve a mão decepada, nossa, coitada, ela tá sem mão, né? entendeu? Ou você tá carequinha porque você tá fazendo um tratamento oncológico. Aí você é digno, né, de compaixão. Acolhimento. Agora tá com dor. Histérica. Tá no pronto-socorro. Que pronto-socorro. Tanta gente que precisa. Exato, tá aqui. Entendeu? Então, você imagina passar por isso também. Exato. Eu falo que eu adoro adoro. É horrível, mas é um vídeo ilustrativo. Que é o vídeo da Lady Gaga. Ela tem fibromialgia. Diagnosticada, né? E foi um dos motivos pelo qual ela não veio pro show no Brasil. E ela está chorando, deitada, porque ela tá com dor do lado direito do corpo. E ela descreve isso. E ela tá sendo filmada nesse momento. Eu acho que até foi para um documentário. Que legal. É bem interessante, assim, porque é uma mulher linda, milionária, uma cantora de sucesso, chorando de dor do lado direito do corpo. E assim, digna de compaixão? Sim, por quê? Claro. Porque é ela. Isso. Tá? E se for aquela senhora que foi de ônibus até o pronto atendimento, que tá sozinha, trabalhou numa casa de família, sei lá até que horário. Isso. E eu falo, é dor, gente. As duas têm dor. Isso. As duas são dignas de compaixão, as duas são dignas de acolhimento, entendeu? Por que uma você se compadece e a outra não? E na outra você, colega, médico, fala que é preguiça, que é falta do que fazer, né? E aí vem o patriarcado de novo, aquelas faltas horrorosas que as pessoas costumam dizer, isso é falta de macho, é porque não... Entendeu? Pra gente não usar palavreados piores. Que a gente escuta muito. Que a gente escuta muito. É muito triste isso, né? É muito triste. E, infelizmente, extremamente frequente. Claro. Então, assim, o diagnóstico ele tem um peso, né? Então, quando você diz... Na psiquiatria isso também, né? Então, quando você é um paciente psiquiátrico, nossa, né? Então, se você é bipolar, você é agressivo, você é perigoso. Ou depressivo, ele não dá pra confiar, sabe? Não, menina, é complicado. E é muito triste isso, porque eu digo que
esse acolhimento, esses tempos, você falando disso me fez lembrar. Eu tenho uma paciente maravilhosa, num tratamento de câncer, fazendo quimioterapia, assim, ela é muito forte, assim, eu admiro, e ela tá sempre bem arrumada, eu tô lá descabelada no consultório, ela tá plena, eu falo, gente, essa mulher tem dor, sabe, tá aí plena, eu adoro ela. E aí, esses tempos, um parente me mandou um áudio falando, olha, a gente tá achando esquisito, porque assim, tá muito difícil conviver com ela, sabe? Tá mais crica e não sei o quê. E é engraçado porque, assim, ela tá num processo de começar a se colocar dentro da relação. Porque ela sempre foi extremamente subalterna ao esposo. E aí, nesse processo de quimioterapia, de tudo, o esposo queria ir pras festas, pessoas muito influentes, e queria que ela fosse. Ela chegava da quimioterapia, no outro dia ela tinha que estar linda, maravilhosa para algum evento social. E eu falava assim, mas pra que isso? Sim. Você não precisa disso? Imagina. E aí a gente começou a trabalhar e ela começou a se posicionar. E aí a família, eu sempre falo, você vai se posicionar, isso vai gerar frustração das pessoas. Sempre, amor. Você botou limite, o limite é ruim pra quem ganha o limite. Exatamente. Pra quem colocou, é libertador. É libertador. Não é à toa que minha tatuagem é boundaries, é limite. Que São lindo! duas. Então, assim, o limite ele incomoda o outro. Mas o limite, por muitas vezes, é necessário. Claro. Sabe? Então, assim. É vital. É vital. Porque a gente se doa. E vem novamente pro espaço da mulher na história. A cuidadora é a que cuida, é a que se doa. Isso. Sempre. A gente sempre dá. Dá, né? E, assim, a mulher tá sempre doando. Até onde? Qual é o teu limite? Até onde? E aí, quando adoece, é frescura. É frescura? Olha como isso é violento. É muito, porque assim, você é ótima enquanto você está se doando. Exatamente. A partir do momento que você precisou de compaixão... Ai, não. Mas não é pra tanto. Isso. Ai, não amor de Deus, melhora. não melhora. Aí você tá sempre com essa cara. Por que ela tá com essa cara feia? Gente, você estava falando um negócio do pronto-socorro, da questão da visão. Você tem noção que, assim, para as minhas pacientes com fibro... e que tenham outras doenças, só fibro também. Eu oriento, tá? Aí chegou no pronto-socorro, não fala. Não fala. Porque eu já vi tragédias, assim, né? Apendicite, colicistite. Ah, não, é da fibro. Essa dor é da fibro. Eu não aguento isso. Aí fazem aquele combo maravilhoso, dão um diazepam e manda pra casa, entendeu? Aí o paciente chega séptica no teu consultório depois. Isso, e é gente que tem que se virar. Nossa. Você conhece essa história. Opa! Então, assim, eu falo, olha, você pode falar as medicações que você toma, eu acho que conversar a hora que você chegar, conversar, porque assim, e veja com quem você tá falando também, que se o médico já demonstrou um certo preconceito, cuidado. Isso. Mas ó, já aconteceu comigo, de ir pra pronto-socorro com uma falta de ar, uma fadiga esquisita, e me intitular psiquiatra, me apresentei, e a criatura falou, eu tô achando que isso é ansiedade. Colega médico. Falei, olha, amigo, sim, eu entendo que é ansiedade, mas nesse momento não é. Por favor. Tá esquisito. E aí, enfim, fui ver, tava com uma bruta de uma pneumonia. Ah lá. Que daí eu falei assim, pelo amor de Deus, pede só um raio-x. Eu falei pra ele, só pede raio-x. Eu sei que você não tá acreditando em mim, mas pede, entendeu? por favor. Aí eu mesma vejo, ainda falei pra ele, eu mesma vejo, mas eu acho que isso não tá legal. Dito e feito. Aí veio com o rabinho no meio das pernas. Realmente, isso é uma imagem importante. Tipo, gente. Exato. Então, aí você vê, uma pessoa esclarecida, que me posicionei. Sim. Agora, você imagina as pessoas menos esclarecidas, que absurdo isso, E elas vão pra casa, Adna, é isso que me dói. Elas pegam, botam o rabinho entre as pernas e vão embora. Por isso que eu acho que nós, enquanto médicas, e assim, na docência, uma das coisas mais importantes da gente trabalhar na formação do médico é isso. Sim. Então, olha, olhar para esse paciente, deixar o seu pré-julgamento lá guardadinho, trabalhar com ele na terapia e não levar ele para dentro do consultório. Porque, gente, ele não cabe. Isso. O teu preconceito, ele não cabe no teu consultório, ele não cabe no teu pronto-socorro. Nem você ele cabe. Isso. Né? Mas se você não tá disposto a trabalhar, guarda, sabe? Então, assim, por favor, não chame. E eu falo que minha aula de fibromialgia na docência, a gente divide em dois, porque é o tutorial e a aula. E é uma aula que, assim, eu falo sobre a Frida Kahlo, eu insisto, eu ponho um monte de excerto, eu ponho um pedaço de livro. Que legal. Eu coloco música. Por quê?
para ter esse entendimento, sabe? De que é muito mais complexo que do só medicina. Perfeito. Do que só a técnica, né? Isso. E assim, basicamente a aula são os quadros da Frida Kahlo. Que demais. Que a gente acredita que tenha sido uma fibromialgia. Olha, né? isso eu não sabia. Ela foi empalada. Ela sofreu um empalamento, ela teve um acidente de metrô. De bonde, desculpa. Acho que aos 16 ou 18 anos. E ela foi atravessada por um pedaço de ferro. Então a Frida passou por diversas cirurgias. Tá? Então ela fez várias cirurgias corretivas, a família não era uma família pobre no México, então ela foi para os Estados Unidos muitas vezes fazer várias cirurgias e pelo que a gente percebe ali estudando o caso, e Reumato gosta dessas loucuras, tá? Tem coisa de Renoir, tem Paul Klee, tem muito de arte na reumatologia, a gente pesquisa bastante. E fala-se muito sobre a questão da Frida ser uma fibromialgia. E os quadros, gente, são maravilhosos. Tá? Tem o quadro do cervo que ela é toda atingida por flecha. Olha que legal. Tem um quadro que se você for olhar ela, né, olhando para frente, bem do surrealismo, com uma coluna jônica, então fala muito sobre a questão do empalamento e ela cheia de prego no corpo inteiro. Então assim, são representações de dor muito interessantes. Que eu levo muito para eles, assim, para ter a percepção. Lógico. Né? E quando eu fiz meu curso de dor no Einstein, eles valorizam muito e eles ganharam a questão de autenticação, tem um nome específico para isso, porque a pouco eu lembro. Eles ganham por valorizar a dor como um quinto sinal vital. Então, interpretar melhor a dor, receber melhor esse paciente, né, acolher melhor o paciente com dor e ter uma efetividade no tratamento da dor. Tá vendo? Porque a gente tem trocentos mil preconceitos. Isso. E o paciente negro, ele sente menos dor. Meu, mentira. Isso tá provado que isso é mentira. Claro. A mulher sente menos dor, ela aguenta mais. Entendeu? Ou sente menos, ou sente mais. Isso. E você altera até as medicações que você coloca pro teu paciente num pronto-socorro. Exato. Então, a qualidade de tratamento de dor é extremamente importante e mostra a qualidade do atendimento hospitalar. Sim, e um tratamento humanizado, né, gente? É isso, né? Que é o que deveria, né? A gente sempre fala, gente, mas será que não tá cansativo? Eu tô falando sobre isso de novo. Mas não tem que parar de falar. Eu acho que tem que falar todo santo dia pra ver se entra na cabeça, entendeu? Sim, nem que seja por osmose. Osmose, que a gente tá tratando pessoas, Exato. né? É por pessoas, é para pessoas. E de pessoas, né? E eu acho que isso, Ana, é uma das principais estratégias para tratamento, não necessariamente de dor, mas eu acho que em dor, em saúde mental, isso é mais importante ainda, é esse olhar empático com o outro. Se você tá ali, um ser humano, escutando outro ser humano e escutando de verdade, não ali com o paciente pensando em 300 milhões de coisas, isso faz toda a diferença. Se você se sente acolhido, se você se sente escutado, gente, metade da sua dor aliviou. Sim. Né? Então, exato. Isso é fundamental, gente. E o paciente fala, nossa, eu saio daqui me sentindo pelo menos um pouco melhor. Eu acho isso lindo. Sabe? Então, assim, você saber que você tá conseguindo. E aí, como que a gente não vai entender a importância disso no tratamento do nosso paciente? Né? Se isso também nós também somos parte do tratamento. Com certeza. Né? Que acho parte importante. Né? Exato. Então, assim, não adianta você medicalizar, você enfiar um monte de antidepressivo, remédio para dor para o teu paciente, se você não é capaz de escutá-lo. Né? Eu acho que essa é a grande questão. A gente está falando de emoções também. Nós estamos falando de pessoas. Isso. Jeito. Tem como. Não tem segredo, né, Ana? Não, e o pior, né? A última pergunta que eu ia fazer pra Ana, a gente já falou um monte, né? Que é quais as estratégias para lidar com a dor. Eu acho que, assim, foi uma aula sensacional, Ana. Não, foi um bate-papo, né? Mas eu acho que como é gostoso. Um bate-papo que eu gosto muito e que eu valorizo muito, que eu não pisquei pra quando você perguntou, falou, vamos falar? Eu falei, vamos falar. Achei lindo, obrigada. A gente precisa falar, a gente precisa trazer isso. Né? Exato. Para os pacientes que vão ouvir, porque vão, e eu falo que essa é a grande vantagem hoje da rede social. Isso. Eu falo que tem pacientes de outros colegas que seguem e que você não quer esses pacientes, tá? Eu falo assim, tem muitos pacientes, doutor, eu queria consultar com você. Eu falo, com quem você tá? Com fulano de tal. Tá maravilhoso, tá lindo, tá perfeito, fica com ele, fica aqui, escuta, pergunta, que seja um lugar para você entender. Eu não quero eu não quero você. Eu quero que você entenda melhor. Exatamente. Eu acho que hoje a grande questão é informação de qualidade. Eu acho que o médico hoje, dentro das doenças crônicas, eu falo que é quase que um serviço de concierge.
né? Adorei. Eu falo que é uma consultoria, é um concierge. Eu falo que eu sou o concierge dos meus pacientes. Então, pelo fato de ser reumatologista e ter doenças que são sistêmicas, eu falo que eu posso indicar o cardio, o endócrino, então você acaba indicando muito, você acaba guiando, né? Eu falo que é quase que consultoria médica mesmo. A informação tá aí, cabe a nós organizar essa informação, trazer autonomia para o paciente e o melhor tratamento possível. Isso. Né? E dentro de uma linguagem acessível, Exatamente. né? Eu acho que essa é uma das funções. Exatamente. Eu acho que essa é a grande questão, né? Porque assim, tem médico que até explica, mas explica de um jeito que assim, você sai mais confuso. Exatamente. Você fala, nossa, o negócio é sério, e às vezes nem é, né? Não, que nem a história da cabeça, né? Eu sempre desenho o meu cerebrinho, tá? Nossa, meu cérebro é uma piada, gente, é uma grande nuvem. Como se segundo meus pacientes. Quando eu vou explicar o processo de dor e tudo mais, eu sempre desenho o meu cérebro nuvem. Que é para ver deixa a coisa um pouco mais fácil. E acho que essa é a grande questão. Então, assim, cartilha, a informação tá aí. Busque. E busque, assim, não só aquilo que corrobora o que você acredita, o que está interessado em saber. Se você quer saber de canabidiol, você só vai atrás do canabidiol, entendeu? Exato. Dá uma olhada no exercício físico também. Isso, que pode custar o total de R$0. R$0, exatamente. Exatamente. Eu falo que é a história do colágeno, né? Os pacientes sempre vêm. A história da panaceia, da pílula mágica, é impressionante. Doutora, eu vou tomar colágeno para artrose. Eu falo, tá. Eu falo assim, ó, quer tomar? Toma. Evidência? Não tem. Exercício é melhor, tá? Eu falo assim, se você for deixar de fazer exercício para tomar colágeno, faça o exercício. Ótimo. Tá? Agora, se você quer fazer os dois, tudo bem. Se você perceber uma melhora, se tem uma questão de analgesia, porque até tem alguns estudos mostrando, podemos tentar. Mas não se fia no bendito, entendeu? É a mesma questão aqui, não dá para se fiar só em medicação, é uma questão muito maior, muito mais complexa, né? Procure o seu médico, procure o apoio do seu médico, mas ele vai ser isso, um apoio. Isso. Tem que partir da gente. Com certeza. Ai, Ana, maravilhosa, obrigada pela sua participação. Foi maravilhoso. Por tudo. Delícia. Obrigada, até a próxima. Até, gente.